Fala o seguinte, cara, a partir dos anos 60, uma boa parte da juventude brasileira separou a crença em Deus da necessidade de seguir uma religião definida. Na verdade, hoje, cara, em dia, o que se vê é parte dos filhos dessa geração retornando aos templos, cara. São os jovens ligados às igrejas e participantes de grupos de jovens, é verdade. Tem uma pesquisa, inclusive, nacional sobre a juventude, realizada em 2004 pelo Instituto Cidadania, que mostrou que a visita à igreja ocupa o primeiro lugar entre as atividades preferidas pelos entrevistados no seu tempo livre, cara, ao lado da praia e de balada, por incrível que pareça. Algumas das justificativas encontradas pelos pesquisadores são de que as missas estão muito mais atrativas e interativas, além de a igreja servir como um espaço de socialização desses jovens, Bruna Flores. E hoje temos alguns desses jovens convidados aqui no Na Pilha. A gente vai saber aí o que levou eles a participar de algum movimento religioso e, enfim, o que eles acham dessa volta, digamos assim, dos jovens à igreja. Eu quero saber de vocês. Vocês foram para os movimentos de igreja porque os pais já estavam dentro da igreja ou tem alguém que não? Os pais, de repente, não são religiosos ou não são da religião onde vocês estão e vocês acabaram, enfim, participando disso. Pode começar por ali. Vou sentar. Bom, no meu caso, assim, os meus pais não eram de igreja, minha mãe já participou há muito tempo, meu pai já participou, meu pai era evangélico e daí não estava participando mais, e eu fui mais convidada pelos meus amigos, e foi bem recente quando eu comecei o meu namoro, então a pessoa que me convidou mesmo foi o meu namorado, que começou a participar do grupo e daí me convidou no recém-namoro. É um grupo de encontros, um grupo religioso, acontece orações, como é que funciona essa dinâmica de vocês? Qual é a igreja também? Fala pro pessoal. É Sopro da Vida, é isso? Sopro de Vida. De Vida. Ah. Isso, é o grupo de jovens Sopro de Vida, é lá da igreja de Campinas, né? É um movimento católico, dentro da igreja católica, é um movimento da renovação carismática católica, que quer dizer que é um movimento que veio se organizar perante a igreja, né? Estavas falando que foi um crescimento que mudou a igreja, né? Foi a renovação carismática católica que veio, que daí tem as bandas, que daí antigamente a igreja em si, as missas o padre era virado para o altar, daí o padre, após o concílio, né? Ele virou para cá, daí veio a renovação carismática com bandas, e assim foi. E o grupo de jovens Sopro de Vida é mais ou menos assim a história dele, né? Desde 93, outubro de 93, que começou o grupo de jovens Sopro de Vida, que foi através de um retiro de crisma, alguns jovens se sentiram a necessidade de continuar, de formar um grupo. Em 96 eles tiveram a primeira experiência de oração, que quer dizer a renovação carismática, né? A renovação, a essência da renovação, que a descida do Espírito Santo de Deus, né? A experiência de Deus é o mudar de vida, que a gente chama o metanoia, a mudança de... Meta o quê? Metanoia. Metanoia. Que loucura. Só não pode segurar na antena, tá? Do microfone. A sua família também era da igreja ou não? Você foi por... Meus pais, a minha família é da igreja. Também. Mas eu só ia na igreja só nos domingos. Mas hoje só pra paquerar as gatinhas. Só pra paquerar as gatinhas. Mas hoje... Não que ele não possa paquerar as gatinhas dentro do grupo também, pode. né? Não também pode? Não tem problema. Claro, opa, como não, né, cara? A religião mudou muito nesse aspecto, né, cara? Porque, pelo que a gente vê, antigamente, não só a catolicismo, mas várias outras religiões pregavam esse negócio do cortejo, da coisa, como uma coisa pecaminosa. Isso hoje já não é visto assim, né, cara? Graças a Deus mudou toda essa estrutura. Deixa eu sentar aqui no chão pra ficar mais fácil de filmar. Você tava lá longe. Mudou toda essa estrutura. E eu vi ontem à noite no Jornal da Globo, que teve uma matéria falando sobre o aumento do salário dos deputados em 91%, que teve um padre se posicionando politicamente em nome da Igreja Católica. Vocês acham certo misturar essa coisa toda? Ou tem que distinguir? Eu acho que não, né? Tem que misturar mesmo, né? Fala. Bem, primeiro, os meus pais, né? Eles são católicos, também sou católico, e eles frequentam nas dias de festividades e tradicionais, Natal, da igreja. Domingo, né? e deu. Essas coisas. E eu vou ser padre. Pois né? vocês estão estudando para ser padre. Isso, eu e ele. Mas padre de católico, qual igreja católica, apostólica romana. E então, na minha vida, né? Eu sempre desde pequeno, embora meus pais respeitem, rezem, né? Acreditem em Deus, eu sempre então
frequentei a igreja, né? Sempre precisei e senti a necessidade de rezar e participar da Santa Missa. E sobre o posicionamento de Dom Magela, que é o presidente da CNBB, dos bispos de todo o Brasil. É uma conferência, né? Então, ele falou sobre o aumento dos deputados. Ele disse que o povo precisa mostrar, né, e deixar claro a sua posição, a sua revolta contra isso. A insatisfação, essa foi a expressão. E esse é o sentido, né, da coisa. Porque não está separado o fato, nós estamos nos aproximando do Natal, né? O fato de Jesus nascer pobre numa manjedoura, né, em meio aos animais, não foi em vão, né? Porque a Bíblia, ela precisa ser interpretada, ela precisa dar, a cada vez que é lida, uma reinterpretação, que a gente chama de hermenêutica. É preciso que se faça da Bíblia uma hermenêutica. Então, o sentido de Jesus nascer pobre numa manjedoura em Belém é de dizer isso, que ele veio para mostrar que Deus é pobre e ele está a favor do pobre, né? Então, quando Dom Magela falou em favor dos pobres... Na verdade, eu acho que a palavra certa seria os humildes, né, cara? Porque tem pobre que não é humilde, né, cara? Tem pobre que é pior que rico, né, cara? Então, acho que a palavra humilde se encaixaria até melhor nesse contexto, né, cara? Porque às vezes o cara fala, pô, se eu sou rico, pô, não posso ser... Deus não vai gostar de mim. Eu acho que é uma coisa meio que a humildade e a prepotência, eu acho que seria mais adequado. Né? A questão da pobreza, na verdade, é muito complexa, né? Que existem muito tipo de pobreza, né? Mas para dizer isso, né, que ele veio naquele que é fraco, né, naquele que é vítima de tanta exploração, não é verdade? Então, quando ele diz isso, é para denunciar, né, que Cristo veio para defender a estes, né, enquanto muitos têm poucos têm muito, muitos têm pouco. E isso precisa ser denunciado. Engraçado.